O Ministério da Educação informou que não vai exigir a vacinação contra o coronavírus em instituições federais de ensino. Nós vamos repercutir essa decisão também com a especialista da CNN, Cláudia Costin, que já aparece aqui na tela para a gente, para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Professora, muitíssimo boa tarde, obrigado pela presença aqui no CNN 360. Gostaria de começar perguntando para a senhora qual a avaliação que a senhora faz diante dessa publicação que saiu hoje no Diário Oficial da União, do MEC, do Ministério da Educação, então, não exigindo esse comprovante da vacina para os estudantes, para os professores, para todo o corpo docente, para os funcionários que trabalham nessas instituições de ensino federais de todo o país. Boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com você, Kinzo, e falar com todos os que nos escutam. Infelizmente, eu não acho uma boa notícia. Eu acho que isso vai ao encontro de decisões anteriores que mostram um governo que nem olha com atenção para o maior problema que nós estamos vivendo no Brasil hoje, a crise da Covid, que não é só sanitária, mas também educacional, e que não zela pela segurança dos seus profissionais e dos estudantes. É bom lembrar, eu dou aula na Universidade de Harvard, a Harvard está exigindo a vacina, centenas de universidades na Europa e nos Estados Unidos vêm pedindo a vacina, e também lembrar que há autonomia administrativa das universidades. O Supremo já se posicionou sobre isso, sobre que é legal sim exigir, evidentemente, olhando para casos em que não se pode tomar a vacina e com um atestado não é obrigatório nesse caso, nem no Brasil, não deveria ser no Brasil e não é nos outros países, mas é uma questão de segurança e de acreditar na ciência. O Ministério da Educação deveria, mais do que outros, acreditar na ciência, no que dizem os cientistas sobre a importância da vacina e não dar espaço para negacionismo científico. Cláudia, gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo que provavelmente a associação, inclusive, já se posicionou sobre isso, de judicialização, dessa questão, mais uma questão sendo judicializada aí, uma questão que deveria seguir muito mais pela ciência, como a senhora acabou de falar, Infelizmente, nós estamos com um Brasil muito polarizado e essa polarização vem contaminando espaços e domínios que não tem nada a ver com a questão de ser de direita ou de esquerda. Nós temos que olhar, de fato, como nós falamos agora há pouco, para o que a ciência estabeleceu, e agora já há pouquíssimas dúvidas sobre a relevância de vacinação, e levar isso para a justiça significa depois ter que se queixar que o judiciário está ocupando um papel do executivo. Mas se o executivo não ocupa o seu papel e se não autoriza as universidades a exercerem sua autonomia administrativa estabelecida na Constituição, sim, o Supremo vai ter que se pronunciar também nessa questão. É triste isso. Professora, o Yuri Pita, nosso analista de política, também tem um questionamento para fazer para a senhora. Por favor, Yuri, a entrevistada é sua. Obrigado, Kinzo. Boa tarde, Cláudia. É um prazer falar contigo novamente. Queria aproveitar a sua presença. Claro que a gente, quando fala dessa medida do MEC, está falando essencialmente de instituições de ensino superior, mas o governo federal ainda tem algumas instituições de ensino não superior, de fundamental e médio, como, por exemplo, o Colégio Dom Pedro, no Rio de Janeiro, que é bastante conhecido, mas também isso acaba, de certa forma, provocando ali um debate em relação à rede pública desses outros níveis de ensino, fundamental e médio, quando a gente está vivendo toda a discussão sobre a vacinação infantil. Queria ouvi-la o quanto que essa medida de hoje sobre o ensino federal pode, com perdão do trocadilho aqui, também contaminar a rede pública de ensino fundamental e médio, essencialmente fundamental, a gente está falando de vacinação de 5 a 11 anos, que é onde está essa faixa etária, o quanto que isso pode ser ainda mais um fator de dificuldade
para a volta às aulas presenciais de fato no ano que vem, que é o que se espera. Muitas das escolas já voltaram, mas para que o ano que vem a gente consiga ter aulas de fato presenciais e tentar compensar muito da perda que houve no aprendizado dessas crianças. Bom, Yuri, de fato, as perdas que nós tivemos por conta de quase 2 anos letivos inteiros de escolas fechadas, e é bom lembrar que em alguns municípios sem infraestrutura, sem condições, eles não voltaram em nenhum momento dos 2 anos letivos fechados. É urgente pensar na vacinação das crianças, como todos os países de mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil estão fazendo. Existe vacina, existe um parecer da Anvisa, existe um parecer da própria Secretaria do Ministério da Saúde responsável por isso, sobre a importância da vacina, e há um certo atraso inaceitável em relação a isso. Precisamos vacinar as crianças e precisamos dar segurança a todos de que podemos voltar e podemos voltar de forma plena, não com rodízio de alunos e coisas assim. Então, ao dizer que não precisa, não é necessário certificado de vacina e não devem exigir, porque não é dito apenas que não é necessário, é que não podem exigir, que as universidades não podem exigir carteira de vacinação. Nós estamos mandando um recado para negacionistas de entre vários gestores públicos. Eu espero que se volte atrás nisso, espero que a decisão inclusive de secretários municipais de educação que já se pronunciaram sobre a urgência da vacina de crianças de 5 a 11 seja levada em conta e, como eu disse para o Quinzô, a ciência precisa triunfar. Nós estamos voltando atrás no que conquistamos com o iluminismo do final do século XVIII. Há alguma coisa de profundamente errado no que estamos vivendo. 2022 está aqui, está chegando. Esperemos que 2022 simbolize a volta, desculpe, também fazer um jogo de palavras, a volta às luzes. Cláudia, e tem um ponto também importante que a gente precisa ressaltar aqui, que é a autonomia dessas universidades, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não é à toa que as universidades têm autonomia. Ela não é plena, ela é administrativa para questões como essa que nós dissemos. Eles não podem contrariar as leis do Brasil, mas eles podem contrariar, sim, recomendações, e eles têm autonomia para dizer e até para serem mais restritivos do que o Ministério da Educação. Vamos ver o que o Supremo vai dizer a respeito, porque eu não tenho dúvida, né, Yuri e Quinzô, que isso vai ser judicializado. Yuri, tem outra? Acho que aproveitar, Cláudio, você tocou num ponto ali de prevalecer a ciência. E acaba sendo até irônico quando essa medida é colocada pelo MEC, justamente porque as universidades federais desempenharam um papel fundamental nessa pandemia. A gente tem uma série de pesquisadores de universidades, como a Universidade Federal de Sergipe, me veio agora, o pesquisador Paulo Martins, um dos 3 mais citados da comunidade científica brasileira, teve um apoio muito importante na CPI da pandemia, o próprio Pedro Halal da Universidade Federal de Pelotas, ou seja, a Universidade Federal Brasileira fez a sua parte na pandemia e agora está sofrendo um revés ali, ou pelo menos tem que ter uma dor de cabeça em função dessa portaria do Ministério. Yuri, é importante lembrar que quando Abraham Weintraub era o ministro, ele criou uma certa guerra com as universidades federais. E naquela época eu fui olhar qual o percentual da pesquisa científica brasileira que é feito em universidades públicas, sejam federais ou estaduais. 90% da nossa pesquisa vem de lá. Não é à toa que as universidades federais tiveram um papel tão importante no combate à Covid. Então, dizer que essas universidades federais que tiveram um papel decisivo no enfrentamento à Covid, que elas não podem exigir a vacina, e vamos lembrar que no Brasil
nós exigimos vacinas, inclusive na rede pública de educação básica. Então, por que nós vamos politizar, no pior sentido da palavra, as vacinas? Me parece completamente sem sentido. Para olhar para vocês que analisam mais a questão política, para países de orientação política mais conservadora, a Hungria exigiu vacina, né? A Polônia exigiu vacina. Por que nós estamos querendo ser mais católicos que o Papa? Desculpe o trocadilho. Cláudia, muitíssimo obrigado pela participação, pela entrevista ao vivo aqui no CNN 360, portas abertas para a próxima oportunidade aí a gente debater outros assuntos também. Um prazer falar com vocês e um feliz ano novo para todos nós.